Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou representante da Ever nos Estados Unidos e no Brasil e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho mais sobre a minha história e como tudo aconteceu com a Ever. Eu sou engenheira civil de formação, iniciei a minha carreira profissional no estado de São Paulo e desde a minha época de faculdade, meus amigos sabem disso, eu sempre falava que queria trabalhar no Tocantins. Para mim fazia muito sentido, engenheira civil, um estado novo que tem muita coisa para construir. E assim foi como aconteceu. Eu iniciei lá em São Paulo, trabalhei com obras públicas, fiscalizei reformas e construções de escolas estaduais e aí, depois de uns 2 anos de formada, vim para o tão sonhado Tocantins, onde eu achava que tinha muitas oportunidades e que eu ia conseguir crescer muito e foi assim que aconteceu. Então eu vim para o Tocantins, num primeiro momento vim para trabalhar com uma faculdade, eu ia ser fiscal dessa faculdade também, acabei sendo empregada por ela posteriormente e desenvolvendo o meu trabalho de engenheira civil, que era o meu sonho, né? Na altura eu ainda era bem nova, devia ter na faixa de uns 24, 25 anos e estava aqui com todo o gás, toda a expectativa de que ia dar tudo muito certo, aquela esperança, trabalhando duro, dia, noite, gerenciando equipe. Nessa altura, eu me lembro que estava aí com 4 empregos e foi bem legal que eu vim com essa expectativa, né, de muitas oportunidades e foi realmente o que eu encontrei e foi muito bacana. Então, os primeiros anos de formada foi muita emoção, muito trabalho e, enfim, e aí foram vários anos nessa jornada, né, como engenheira. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a olhar para a engenharia e pensar, será que era isso mesmo que eu queria para mim? Eu me via acordando todo dia, eu tinha que bater o ponto de manhã, tinha que sair à tarde, e às vezes que eu queria viajar, não conseguia, tinha que definir o horário, as pessoas que eu trabalhava é que definia quando eu poderia viajar, quando eu não poderia viajar. Começou uma leve insatisfação com esse modelo onde tinha modelo tradicional, né? Um modelo que a gente tem que seguir alguns padrões aí para poder se encaixar. Somado a isso, eu lembro que na altura eu sempre tive muita sede por conhecimento, desde a época de faculdade. Eu sempre estudei muito, meus amigos de faculdades até me acompanharam dessa forma que eu sou. Eu dava aula de cálculo, geometria analítica, até foi como eu me sustentei nos anos de faculdade aí, dando aula particular para os meus amigos de classe. E sempre fui muito sedenta por conhecimento, aprender, evoluir, crescer. E eu me lembro que depois de começar, né, iniciei com essa certa insatisfação e obviamente foi somando, outras coisas foram acontecendo que foi realmente me fazendo questionar se aquele caminho que eu tinha tomado era realmente o caminho certo. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia que eu cheguei, depois de ter voltado da obra, né, e eu passei as instruções para o meu mestre de obra naquela altura, o encarregado da obra. Eu tinha naquela altura que construir uma fossa nessa faculdade que eu trabalhei. E aí tinha que fazer o buraco na parte inferior e um buraco na parte superior. O buraco da parte inferior já estava cavado, inclusive a equipe já tinha construído 2 paredes nela e ainda faltava escavação embaixo e a parte superior tinha que escavar totalmente. Então eu contratei a máquina, chamei o encarregado, expliquei para ele que a gente ia fazer a escavação na parte superior, mas que a gente não ia fazer na parte inferior com a máquina para não correr o risco de acontecer alguma coisa com o que a gente já tinha construído. Ele deu ok, eu fui para casa, naquela altura eu dava aula na faculdade também à noite, e logo que eu cheguei em casa, deu 1 hora mais ou menos, ele me liga. Oi Amanda, tudo bem? Eu, tudo bem, e aí? Já imaginando que podia ter acontecido alguma coisa. Ele vira e fala, pois é, sabe aquela parede que a gente construiu lá embaixo na fossa? Eu sei. Então, ela caiu. Eu, como assim ela caiu? Sim, então, sabe o que é? Bem na hora que a máquina foi girar, o pneu pegou bem no cantinho e a parede caiu. Eu, nossa, não acredito, mas como assim? Quem foi que autorizou essa máquina a descer? Eu saí daí, a gente conversou, essa máquina era para fazer a escavação só na parte superior. Não, é isso que eu estou tentando te explicar. Lembra sabe assim, aquela parte onde tinha um platô ali? A máquina foi girar e bem naquele cantinho, pegou no cantinho da parede, o pneu, sabe o pneu da máquina? Ah, eu sei. Pegou bem no cantinho da parede e a parede caiu. Eu, nossa, mas como assim?
Tá, mas eu quero entender quem foi que deixou essa máquina descer. Não, é isso que eu estou tentando te explicar. Sabe bem o cantinho da máquina, bem o cantinho do pneu? Ele pegou bem no cantinho da parede e a parede caiu. E aí eu falei mais uma vez, tá, eu já entendi, agora eu queria saber, a gente conversou quando eu saí daí, eu queria entender por que essa máquina estava na parte inferior, quem que autorizou ela a descer? É isso que eu estou tentando te explicar. Bem na hora que ela foi virar, o cantinho da máquina, o cantinho o pneu da máquina pegou no cantinho da parede e ela caiu. Nossa, mas você é difícil de entender, hein? E aí esse dia eu lembro que eu sentei na cama e parei e falei, olha, realmente tem alguma coisa errada, ou eu estou na profissão errada, ou aconteceu, enfim, não, eu comecei a ficar com aquele sentimento de que realmente eu precisava fazer alguma coisa para mudar. E aí teve N histórias aí que eu poderia contar para vocês, mas tem mais uma que eu gostaria de compartilhar, que realmente foi o momento onde eu falei, não, definitivamente eu preciso tomar uma atitude. Foi também com essa mesma equipe, eu desenvolvi uma obra em steel frame na Universidade do Itepac, do Tocantins, em Araguaína. E o meu carpinteiro, primeiro eu fiz toda a conta da madeira que eu ia trazer para a obra. E o meu carpinteiro chegou numa altura da obra, primeiramente eu tive uma reunião com a equipe, né, numa forma de motivar, e aí vamos trabalhar, vamos desenvolver, nós temos prazo para cumprir, então tudo que vocês puderem fazer para que a gente possa avançar e fazer mais rápido, eu gostaria que a gente fizesse, né, tudo que a gente puder fazer para economizar tempo, para poder entregar essa obra no prazo, vamos trabalhar em equipe, obviamente naquela tentativa, né, jovem ali, tentando motivar a galera, nova, mulher em obra, vocês sabem. Então, legal. Aí eu comprei toda a madeira, todo o material que precisava para desenvolver essa obra. E chegou num certo momento da obra, chegou um estagiário e falou, olha, a madeira acabou. Eu não, como assim a madeira acabou? Fui eu quem comprei a madeira, eu tenho certeza que ela não acabou. Aí ele falou, não, ela acabou. Aí foi a busca por essa tal madeira que tinha acabado. E aí atrás de um container que a gente tinha lá, tinha uma pilha de madeira, cortado só um cantinho e jogado o resto fora. Cortou metade e jogou o resto fora. E aí eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, chamei o carpinteiro para poder entender. E aí nesse momento comecei um diálogo com ele, olha, é o seguinte, nós temos essas madeiras aqui, eu tô sem entender, porque o pessoal tá falando que a madeira acabou. Ele virou para mim e falou, mas você pediu para ser rápido. Você precisa decidir o que você quer. Se for rápido, é desse jeito aí que você está vendo. Se não for rápido, aí, então você precisa decidir o que você quer. Porque se você não decidir o que você quer, eu não tenho como trabalhar. Aí, acho que realmente ele tinha razão. Eu tinha que decidir o que eu queria. E enfim, foram acontecendo várias coisas como essas que eu estou relatando para vocês aqui. E aí isso começou a me dar aquela vontade maior de procurar algo que eu quisesse realmente estar fazendo dentro de 10 anos da minha vida, que realmente levasse a ter o estilo de vida que eu sempre sonhei para mim, para minha família. E aí teve um dia que foi definitivo, né? Que foi um dia que, inclusive, já estava no momento de buscar mais opções e alternativas aí para poder sair, né, daquela vida que eu levava. Foi um dia que eu fui fazer uma concretagem. Obviamente, eu sou branca, bem branquinha, e estava no norte do Tocantins, então um sol muito intenso. E aí fui fazer uma concretagem nessa obra, era o platô onde a gente ia aplicar o steel frame. E aí eu me lembro que alguns funcionários faltaram, foi uma concretagem bem conturbada, e a gente, quando vai concretar, tem que logo rastelar ele no final, molhar, tem que ficar ali acompanhando. E eu fiquei ali o tempo todo, era uma concretagem bem importante, acabei entrando para o meio, ajudando o pessoal a rastelar também, a aguar. E nesse dia eu levei uma queimada muito intensa. Eu me lembro que foi um dia que foi bem difícil para dormir, eu acabei ficando muito vermelha, tive algumas queimaduras mais, em alguns pontos, né, de ombro, assim, mais intensas. Aí eu me lembro que nessa altura, juntando com a insatisfação, né, da construção civil, enfim, fui na dermatologista, sentei lá, falei um pouquinho sobre a minha situação, né, o fato de ser muito branca, de estar me queimando muito, e assim, pedi para ela uma ajuda, né, ver se você tem alguma coisa a mais, algo que realmente possa proteger contra o sol, porque eu tenho passado protetor solar em creme e não, enfim, continuo me queimando muito. E aí eu lembro que nesse momento ela falou, tá, eu tenho uma coisa aqui que pode ser legal para ti.
um protetor solar em cápsula. Quando ela falou protetor solar em cápsula, a minha cabeça já parou e falou assim, como assim protetor solar em cápsula? Foi realmente algo que me fez parar e falar, tem que olhar para isso. E ó, dentro desse cenário, né, começando a ficar insatisfeita com a área da engenharia, querendo aquela sensação de querer mais, de repente empreender, que era algo que eu sentia que até tinha um pouco dentro de mim, mas que sempre que eu pensava em empreender parecia muito desafiador, algo que tinha que ter muita experiência, que tinha que se arriscar, enfim. E acaba sendo tudo isso mesmo, né? Então, mas enfim, aí ela falou sobre o protetor e eu achei o máximo aquilo. Falei, olha, tinha um dinheirinho guardado na época, trabalhava como engenheiro em 4 empregos e aquela ânsia, né, jovem, ainda tinha muita energia, trabalhava muito e juntava, sempre procurando juntar uma reserva aí para se arriscar, talvez, quando decidisse empreender. E aí, quando eu ouvi sobre o protetor solar em cápsula, eu falei, tá aí, de repente, essa é a oportunidade. E aí eu me lembro que eu fui para São Paulo, numa visita para a família, que eu sou de São Paulo, e aí falei, vou passar em mais dermatologistas para ver o que eles vão me falar. E fui com o mesmo discurso. Ah, então, eu sou muito branca, tenho me queimado muito, né? Tô trabalhando como engenheira no norte do Tocantins. E o que você me recomenda? Tava lá. Um falava, protetor solar em cápsula. O segundo, protetor solar em cápsula. O quarto, o terceiro, o quarto, protetor solar em cápsula. Falei, pronto, é isso aí. Eles estão recomendando, é algo novo, vou pesquisar mais sobre isso. Nessa altura, eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, que eu ia com os amigos para a Disney, mas minha cabeça já estava lá a mil, né? Pensando como que eu ia fazer aquilo acontecer. Aí fui para os Estados Unidos e quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Eu acabei encontrando pessoas que trabalhavam com suplementos lá. Um amigo brasileiro, que eu sou muito grata por tudo que ele me ensinou. E acabei encontrando essa galera lá que mexia com suplemento e me deu alguns caminhos, olha, tem esse laboratório, tem aquele laboratório. Comecei a entrar em contato, pesquisar, entender mais como é que era essa formulação. Tive um amigo de Portugal também que me ajudou com essa formulação do produto em si, desenvolvendo, né, inclusão de vitaminas, enfim. Aí começou toda aquela expectativa, né, meu primeiro produto, meu primeiro negócio. E aí foi muito legal, eu acabei desenvolvendo um pouco junto com a engenharia. Aí antes da gente passar para a parte em que eu vou para os Estados Unidos, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui e dizer que todo o tempo que eu tive no Tocantins, eu sempre senti um chamado muito forte de Deus. Eu acredito muito em Deus, respeito todas as religiões, não tenho uma religião assim específica, né? Eu acredito no Altíssimo. E todo o tempo que eu estive no Tocantins, eu sempre senti um chamado muito forte para trabalhar com jovens. Eu até tentei fazer algumas palestras, tem o pastor Charles, que é uma pessoa que eu respeito muito, faz um trabalho incrível em Araguaína com jovens. E aí eu tentei fazer algumas palestras lá com os jovens dele, mas sempre senti, ai meu Deus, não tenho muito jeito para isso. Eu lembro que eu falei, uma vez eu fui fazer uma palestra, falei, e parece que eu não toquei muito o coração dos jovens. E aí o pastor foi lá, pegou o microfone, falou 2, 3 palavras e os jovens super animaram. Meu Deus, acho que eu não sei falar com jovens. E aí, tipo, fiquei com aquela sensação, não, isso não é para mim, isso não sentia que tinha que fazer, que eu podia fazer algo diferente, poderia ajudar, né? Sempre fui muito enérgica, sempre muito positiva. Falei, não, posso passar isso para os jovens, podemos, né, motivá-los a também querer crescer, querer desenvolver. Só que as tentativas que eu tive acabaram sendo um pouco frustradas de certa forma, porque acho que eu não tinha muito jeito e ainda estou pegando o jeito, acho que ainda não tenho 100% do jeito, mas aí acabei que naquela altura deixei de mão, falei, não vou mexer com isso, não, brincando, falando com Deus, né, procura outra pessoa, porque eu não sou a pessoa certa, eu acho que realmente não é algo que eu sei fazer e eu não vou conseguir te ajudar nessa, né, deixa eu vender o protetor solar em cápsula aqui, trabalhar como engenheira. Enfim, acabei não seguindo muito esse chamado nesse primeiro momento. E aí eu fui
Depois de um tempo, obviamente, fiquei muito animada com essa história do protetor, consegui ver alguns caminhos lá nos Estados Unidos e resolvi abandonar tudo. Larguei todos os empregos que eu tinha em Araguaína, no norte de Tocantins, me mudei para os Estados Unidos para entrar de cabeça e foi aí que a Ever começou. Eu passei 1 ano e meio nos Estados Unidos, morei na região de Miami, onde é a sede da Ever hoje, e aí caí de cabeça nesse projeto, a gente desenvolveu o protetor solar em cápsula lá, comecei a desenvolver o mercado, a conseguir fechar alguns contratos com distribuidores, trabalhar com e-commerce, trabalhei com marketing online, fazendo divulgação através do Facebook, enfim, tentativa de entrar na Amazon, aí depois eu fiquei sabendo que o melhor caminho para entrar era registrando a marca, então entrei no processo de registro de marca. E aí a gente começou essa jornada lá nos Estados Unidos, durante 1 ano e meio, trabalhando forte com o protetor solar em cápsula, que é o nosso produto carro-chefe nos Estados Unidos até hoje. E, enfim, e aí sempre acabei passando alguns anos lá, mas esse chamado sempre tocava e falava, me fazia sentir que eu podia fazer mais pelos jovens, que eu tinha meu país, né? Que eu tinha saído do meu país, mas ainda tinha muito para eu fazer por ele. E esse chamado sempre foi muito forte dentro de mim, sempre senti. Me lembro uma vez que eu ouvi uma frase, acho que foi do Steve Jobs, ou não tenho certeza, mas que ele falava que a gente sempre acha que as outras pessoas vão fazer e a gente acaba não fazendo. Ele sempre. E que aí todo mundo acaba ficando com esse sentimento: ah, não, mas aquele tem mais para a gente fazer, mas a outra pessoa pode fazer, a outra pode fazer, e a gente acaba não fazendo. E aí aquilo sempre pegou muito em mim. Será que eu vou ser também aquela pessoa que não vai fazer? Por mais pequeno que seja o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer com esse projeto, que é um dos propósitos da Ever, aí eu sentia muito que eu estava negando aquele chamado, né? Porque será que eu também vou ser mais aquela pessoa que acha que o outro vai fazer e não vai fazer a minha parte, não vou fazer a minha parte? Eu me lembro que na altura ainda estava com aquele país muito sem esperança, as coisas acontecendo, um país muito corrupto, e aquilo me dava vergonha e ao mesmo tempo uma vontade de lutar mais por ele, uma vontade de transformar a vida de jovens, de adultos, de pessoas, de certa forma de plantar algo que fizesse com que elas acreditassem mais no nosso país e lutassem mais por ele também, e por elas também, pela família delas, enfim. Aí eu me lembro que nessa altura, ainda morando lá nos Estados Unidos, eu acabei, como passei um tempo lá, acabei participando muito de conferências, congressos. Eu lembro que na altura eu fui ver o Grant Cardone, muito mais conteúdo legal. E teve uma feira que eu fui que foi bem marcante para mim, que foi o Affiliate Summit. A gente estava desenvolvendo uma negociação com um distribuidor de Nova York, e aí eu fui para lá para algumas reuniões e acabei participando dessa conferência do Affiliate Summit e comecei a ver que o formato de venda, né, o modo de negociação para a venda estava mudando. A internet, obviamente, já está aí com a gente há muito tempo, já não é mais futuro, já é o presente. E aí eu comecei a ver empresas negociando com pessoas que faziam divulgação online, que trabalhavam online. E obviamente era um jogo de ganha-ganha, porque a empresa fazia uma parte, né, do trabalho, que seria a produção, cuidava da logística, e aí os afiliados, que é como é chamado hoje o revendedor online, trabalhava mais nessa parte da divulgação. Eles tinham mais know-how na parte de ferramentas, Facebook Business, enfim. E aí comecei a olhar para aquilo pensando, olha, a forma de trabalhar, os modelos de negócios, junto com a entrada da internet, vai mudar muito. E a gente tem aí no mercado hoje um modelo de revenda que funciona há centenas de anos já, pelo menos no nosso conhecimento, e com diversas empresas aí, deixando claro que é um modelo de revenda e não de multinível, tá, pessoal? O modelo de revenda é aquele onde a empresa se compromete com o desenvolvimento de produto, logística, e a pessoa ganha uma comissão fazendo a venda. Multinível entra num outro nível. A gente deve fazer até um vídeo falando um pouquinho mais sobre a diferença do multinível, porque a Ever não é um multinível, tá? Então, ótimo, continuando aqui com vocês, eu entrei aí nesse mundo, né, de vendas online, comecei a perceber que os modelos de negócios para venda, com a entrada da venda online, estava mudando muito, e aí começou
aquele desejo, né, de ter algo que pudesse viabilizar isso para mais pessoas, de ter uma ferramenta, uma plataforma. Naquele momento, obviamente, não tinha ainda a ideia do que seria, mas já comecei a olhar para isso de uma forma positiva, né, algo que eu poderia realmente trabalhar mais forte para ter mais gente junto com a gente no projeto, para ajudar esse projeto a ganhar uma dimensão maior. E eu me lembro que, ainda assim, eu sentia aquele chamado muito forte de fazer algo pelo nosso país, porque acabava que sempre que eu desenvolvia qualquer coisa lá, eu pensava ainda, pô, o Brasil tá lá, ainda tinha muita coisa que eu poderia estar fazendo por ele, e esse chamado mesmo muito forte, algo que chegava a me incomodar, para te ser honesta. Aí eu lembro que eu sempre converso muito com Deus, e eu lembro que numa certa altura eu falei para ele, eu tinha deixado um escritório em Araguaína, mesmo na época que eu fui. Tem uma grande parceira minha que está comigo até hoje, a Tati, acabou me ajudando a cuidar desse escritório as coisas, enquanto eu caminhava com as coisas lá da Ever e avançava com essa nova empresa lá. E aí eu voltei, eu me lembro que eu falei com Deus, falei, olha, eu vou voltar, eu vou passar uns dias lá em Araguaína, e aí se tiver algo que o senhor quer que aconteça, eu vou deixar nas suas mãos, né? Se for mesmo para voltar, se é algo que você queira, né, quer que desenvolve no Brasil, eu vou deixar contigo aí. Eu me lembro que eu passei alguns dias em Araguaína e falava com Deus, Deus, eu tô aqui, eu sinto que você quer que eu volte, faça algo mais, né, faça algo grande, mas eu não consigo entender exatamente o que, nem como começar, nem por onde começar. E aí eu lembro que teve uma noite que eu dormi lá bem assim, putz, eu tô aqui, você me fez vir e... Enfim, eu não sei por onde começar, eu não sei, né, o que realmente você quer, mas eu tô aqui. E aí eu lembro que quando as coisas realmente é para acontecer, quando tem um propósito maior, que é o que eu realmente acredito que tem na Ever, é muito incrível como tudo se encaixa. E aí eu acordei no dia seguinte sem ter ideia, né, pensando já se eu ia voltar para São Paulo, se eu ia voltar para os Estados Unidos. Eu conseguia desenvolver a operação dos Estados Unidos do Brasil, porque a gente acabou desenvolvendo um modelo diferente lá de distribuição, então a gente acabava produzindo e mandando para distribuidores, a parte da distribuição ficava com outras empresas. Começamos a desenvolver outros produtos, mas tudo isso era muito tranquilo de gerenciar, tinha um pessoal que ficava lá também. E aí eu me lembro que nessa altura eu dormi, acordei no dia seguinte, pensando, conversando com Deus, né? E aí, tô aqui e tal, beleza. Eu acordei, aí eu tava no escritório com um arquiteto, na altura era o escritório de engenharia, e ele me convidou para almoçar. A gente foi almoçar e tava lá, aí ele falou, vamos almoçar, vai ter um leilão aqui na cidade, um leilão muito grande, uma pessoa que... é um hospital que vai ser construído aqui no Tocantins, vamos almoçar comigo? Aí, num momento, eu falei, não, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, não vou não. Aí, alguma coisa me tocou, falou, vai almoçar. E, enfim, falei, não, quer saber, Danilo, eu vou. Aí, chegou no almoço, tava lá a arquiteta, uma arquiteta que fazia parte desse projeto, e o piloto do avião do Henrique Prata, que é o diretor do Hospital do Câncer de Barretos. E aí, nessa altura... a gente estava almoçando lá com eles e o meu voo era no dia seguinte de manhã, o leilão ia ser no almoço, eu não ia poder participar desse leilão. Era algo que o pessoal da cidade estava falando tanto, eu até estava com vontade mesmo de participar e ver como é que era. Eu tinha ouvido falar sobre o Hospital do Câncer de Barretos, mas nunca tinha me aprofundado na história para entender melhor. E aí, nessa altura eu falei com o piloto, né? E aí, vocês vão pro piloto e aí a arquiteta, você vai estar com a gente aí no leilão? Então não vou poder, vou ter um voo amanhã, tá saindo de Palmas, então eu vou ter que ir bem de manhã para poder ir, não vou conseguir participar. Aí o piloto falou, mas você tá indo para onde? Eu falei, não, eu tô indo para São Paulo. Mas então vamos comigo. Não, vamos, você pode ir com a gente, tem um lugar lá no avião, né? Se você quiser ir, eu posso ver com o pessoal e você pode ir com a gente. Eu, como assim? Aí ele, não, tem sim, tem vaga no avião, se você quiser voltar com a gente, aí você pode participar do leilão. Eu falei, nossa, bacana, então eu vou participar do leilão. E aí já naquele momento eu comecei a pensar, que estranho, uma carona de avião, é algo que não é tão normal de acontecer assim. Mas enfim, achei ele muito legal e falei, bacana, a primeira vez que eu ia andar de avião particular, inclusive,
E aí foi legal, acabou que eu fui no leilão e tive a oportunidade de voltar com eles, né, com a galera do Hospital do Câncer de Barretos, para Barretos, ali para a região de São Paulo, para minha casa, que era a viagem que eu já ia fazer mesmo no dia seguinte. E, obviamente, como tudo, quando é divino, acontece de uma forma muito incrível e inexplicável, eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique Prata, contar um pouquinho da história. Falei que estava, né, morando fora, mas que tinha trabalhado muitos anos com steel frame, que era exatamente o modelo de construção que ele utilizava, o método construtivo que ele utilizava nas obras. Estava aprendendo muito sobre ele, estava muito animado com esse método, e como eu tinha algumas especialidades na área, ele ficou muito animado também. Engenheiro civil, ele ia começar um hospital em Tocantins, então eu já tinha know-how, já tinha um conhecimento na região do Tocantins, com pessoas do Tocantins, e aí ele acabou fazendo uma proposta para eu trabalhar para o hospital, e obviamente eu senti que era uma resposta de Deus aí volta para o Brasil. E aí iniciei essa jornada junto com o pessoal aí de Barretos, na construção do Hospital de Palmas. Peguei a obra do zero, então desde cercar a obra, enfim, iniciei toda essa construção aqui nesse hospital que desenvolve um trabalho por amor, que depende de doações. Foram anos assim que eu tenho só a agradecer mesmo por toda a experiência, por todo o carinho, que eu tive um contato, que eu pude participar assim, dentro, né, de uma obra divina. É uma obra incrível, não posso nem estender aqui, senão a gente vai longe. E aí foi mesmo muito bacana esse trabalho com o hospital, porque me colocou em contato com muitas pessoas de todos os níveis a nível Brasil, porque é um projeto muito grande. E em um dos almoços, eu me lembro que em um almoço que a gente teve com mais pessoas, né, com o pessoal tanto da equipe como de fora da equipe, alguém virou e falou: tá vendo essa menina aí? Essa menina tem projetos nos Estados Unidos, se você que tem investimento lá, vocês deveriam conversar. E aí, nessa altura, eu nem imaginava, né, que poderia realmente algo que pudesse se concretizar. A gente acabou se reunindo depois, marcou uma reunião, eu apresentei todo o projeto para ele, e ele tinha já a ideia de investimento nos Estados Unidos, já tinha lá um valor reservado para isso, e acabou gostando do projeto Ever, comprou o 50% da empresa dos Estados Unidos, entrou com a gente de cabeça aí, é uma pessoa também apaixonada por esse projeto como eu. E aí a gente começou uma expansão nos Estados Unidos, desenvolvendo outros produtos, buscando novos distribuidores, e a equipe de lá trabalhando de modo a desenvolver, né, enquanto eu estava trabalhando com a equipe do Brasil. E aí, obviamente, isso deu muita força, a gente acabou, estamos no caminho certo, vai dar tudo muito certo, e deu ainda mais força para avançar com o projeto brasileiro. Nessa altura eu já estava desenvolvendo a equipe, uma equipe que trabalharia, né, trabalhou no primeiro momento com o marketing do hospital também, e aí na metade do ano de 2018 a gente começou realmente a fazer um desenvolvimento de uma plataforma, uma ideia de compartilhar o nosso negócio com outras pessoas, somado a tudo as experiências que eu passei nos Estados Unidos, vendo esse modelo de negócio que está mudando muito, então que teria que ser adaptado para essa nova realidade do online. E aí encontrei pessoas maravilhosas também que fizeram parte dessa equipe, que nos ajudaram a chegar até onde a gente chegou hoje. E nós passamos aí do meio do ano até janeiro de 2019 desenvolvendo essa plataforma, pensando em ideias, como ela seria, como a gente vai compartilhar, como a gente vai trabalhar para convidar essas pessoas, quando elas chegarem, o que elas vão ter, nós vamos entregar isso, a gente pode apoiar elas aqui, fazer esse vídeo, vamos explicar como elas vendem online, vamos já entregar os banners prontos, enfim, foi muito legal esse trabalho de desenvolvimento da plataforma, trazendo essas pessoas para o modelo de venda online. E é difícil até de falar, porque as coisas aconteceram de uma forma muito, quando é para dar certo, sabe? Quando tem um propósito maior, acaba sendo assim. Então as pessoas foram certas, a equipe que a gente montou, tinha pessoas que a gente exatamente precisava para desenvolver o que precisava ser desenvolvido. Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte do projeto comigo até agora. E aí desenvolvemos essa plataforma, fizemos toda uma preparação para fazer o lançamento oficial da linha brasileira, de produtos brasileiros, né?
e começar esse projeto Ever no Brasil. Aí eu me lembro que nessa altura eu já comecei a conversar com o hospital, informando que esse projeto, a ideia dele era ganhar uma dimensão muito grande, que eu não ia conseguir conciliar a vida de engenheira junto com ele, que era algo que eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer, e que embora me doesse muito sair do hospital, porque foi acho que uma das obras mais incríveis que eu trabalhei, eu sentia que tinha que seguir, era algo que eu sentia que tinha que fazer também. E aí comecei a preparação para me desligar da área da engenharia e realmente entrar de cabeça na área de empreendedorismo, no meu país agora, trabalhando para as pessoas, né, para a minha população, para a minha nação, o que me dá muito mais força. Eu gosto muito de estar nos Estados Unidos. Na altura eu lembro que eu até fiquei um pouco emburrada de voltar para o Brasil, porque obviamente a gente não chegou num nível de desenvolvimento econômico como eles, ainda tem muita coisa que o Brasil precisa melhorar, mas eu tenho aquela paixão pela nação, pelo nosso país. Sou brasileira de corpo e alma e não gosto que ninguém fala mal do Brasil, mesmo na época que morei fora, sempre defendi muito o nosso país com unhas e dentes. E aí senti que estava realmente, nossa, bacana, agora eu estou dentro do meu propósito, eu sinto que eu estou seguindo o caminho, né, que Deus tinha reservado para mim e que aí eu poderia desenvolver e fazer tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre imaginei que era possível fazer e que achava que era pequena demais para fazer, mas que talvez se eu conseguisse juntar mais pessoas e a gente conseguisse trabalhar juntos, a gente poderia sim fazer algo muito grande, poderia mudar muitas vidas, transformar muitas vidas. Eu digo não só no âmbito de produtos, porque obviamente às vezes as pessoas pensam, tá falando isso para vender produtos, vai transformar vidas e tal. Eu até entendo, mas não é bem por aí. Acredito muito no ideal dos produtos também, a gente tem aí produtos naturais. A gente trabalha com saúde, prevenção e bem-estar, então é uma das formas de transformar vida também. Obviamente, né, já que a gente leva isso e o nosso trabalho é levar isso para mais pessoas, conscientizar mais as pessoas sobre os benefícios dos produtos naturais, mas eu digo mais no âmbito de todas as pessoas que vão estar envolvidas com esse projeto. Tantas pessoas que talvez não teriam a oportunidade de aprender mais sobre o online, de desenvolver habilidades aí de vendas online e proporcionar dessa forma uma qualidade de vida para a família dele com os ganhos que teria. Quando a gente fala de online, não tem limite. Nem mesmo o Brasil é um limite. Então, eu acredito muito que quando a gente consegue transmitir e passar para os jovens, para os adultos que a gente tem hoje, que são sedentos por mais e conhecimento, a gente consegue entregar ferramentas nas mãos deles e o conhecimento para utilizar aquelas ferramentas, eles podem ir além, eles podem fazer muito mais por eles, pela família deles, pela sociedade deles e se juntar a nós. Essa é a proposta, né? Trabalhar para que a gente possa transformar mais vidas, uma vez que eles aprendam, possam ensinar outras pessoas e essas outras pessoas aprendam e ensinam mais pessoas. E uma coisa que eu acho muito legal e incrível da internet é que a gente pode chegar em lugares que talvez pessoalmente a gente não conseguiria. Então esse vídeo meu, de repente, ele pode chegar dentro de uma favela e tocar o coração de um jovem que está lá desacreditado, que não tem um líder forte, alguém que possa falar para ele, sim, você pode, sim, basta você querer, sim, nós temos um projeto aqui que se você quiser se juntar e nos ajudar a fortalecer, você tem muitas oportunidades, a gente vai estar aqui para te dar o apoio, para te dar o suporte. Enfim, coisas que pessoalmente talvez eu não teria coragem de fazer, eu não teria, acho que a palavra é coragem mesmo, porque a gente acaba vivendo numa sociedade onde talvez se eu, sei lá, decidisse ir para o meio de uma situação como essa, eu poderia acabar correndo risco e não sei se eu correria esse risco. Mas com a internet hoje isso acabou não sendo mais um problema. A gente pode sim entrar em cada casa, estar com as pessoas que precisam, que mais precisam, na verdade, e falar para elas que tudo é possível. Tem uma frase que eu falo pro meu garoto que é: nunca deixa ninguém falar para você que você não é capaz de fazer alguma coisa. Tudo que você quiser, você é capaz de fazer. Eu acredito muito nisso, eu vivo muito isso e também acredito que tudo que a gente da Ever acreditar que é possível fazer, a gente vai conseguir fazer.
Nós iniciamos o trabalho da Ever no Brasil com 15 produtos e aí tudo começou a acontecer muito rápido. Como eu estava em Palmas por conta da obra de hospital que eu vim para Palmas para trabalhar, eu acabei desenvolvendo uma equipe aqui durante esse processo, né, de transição. E como eu já estava com a equipe aqui, não queria ficar longe deles. Tinha muitos vendedores aqui, já estava com o projeto caminhando. As coisas estavam acontecendo muito rápido nessa região norte também. A gente via que tinha uma aceitação muito legal do pessoal com o modelo de negócio. Em 6 meses a gente abriu a primeira franquia da empresa em Palmas. E aqui é onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. No dia da inauguração da primeira franquia da Ever no Brasil, o investidor que está com a gente nos Estados Unidos esteve aqui. E no dia seguinte a gente sentou e conversou. E ele também entrou na Ever Brasil. Hoje ele tem 50% da empresa brasileira. Ele entrou com a gente com um investimento para nos dar força para poder ir além. Então a Ever do Brasil hoje conta com um investidor que vai nos ajudar a potencializar e a crescer muito mais rápido. Eu achei importante fazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho mais sobre a história da Ever, sobre a minha história. Eu acho que as empresas têm diversas formas de se posicionar no mercado. Não tem certo e errado, obviamente. Eu poderia chegar de repente, fazer um vídeo de um carrão importado, mostrar acessórios de luxo, mostrar em viagens, fazendo viagem internacional, helicóptero, jatinho. Tenho acesso a tudo isso, poderia fazer vídeos como esse para vocês, convidando vocês, falando que é tudo isso que vocês vão ter aqui com a empresa. Enfim, esse não é o nosso perfil. Nós vamos jogar sempre de uma forma muito limpa, vamos jogar limpo com vocês aí, o que é real, o que não é real. A Ever é uma empresa nova no mercado, é uma startup americana. A gente tem um projeto desenvolvendo a todo vapor nos Estados Unidos, iniciando com força total no Brasil. Então é sim um projeto muito novo, você está tendo a chance aí, você que está assistindo esse vídeo, sendo convidado para trabalhar junto com a gente nesse projeto, está tendo a chance de começar no começo, né? O pessoal costuma falar muito que quem chega primeiro bebe água limpa, então a gente hoje está em busca das pessoas certas. Lembrando que o projeto Ever não visa números, a gente obviamente quer muita gente trabalhando, quanto mais pessoas, mais longe a gente vai conseguir chegar, mas hoje com a internet, venda online, o território fica ilimitado, né? A gente não tem limites e uma pessoa que saiba fazer uma campanha bem feita, ela pode vender para o Brasil todo. Não há necessidade de ter quantidade de pessoas nesse projeto, a gente busca mesmo as pessoas certas. E você, né, assistindo esse vídeo aqui, se alguém te enviou esse vídeo, ou se você de repente encontrou a gente no canal de YouTube, espero que você tenha se conectado, gostado do projeto. Nós temos aqui milhares de oportunidades, tá, dentro das vendas online, tanto na expansão da equipe como nas vendas dos produtos. Nós temos como objetivo a expansão da nossa linha de forma bem branda agora, em especial com a entrada do investidor. Então a gente vai incluir muitos produtos novos aqui. Então, se de alguma forma você se conectou com a nossa história, busca uma empresa séria para desenvolver um trabalho, gostaria de ter um negócio próprio dentro do nosso modelo de negócio, também gosta dessa área de produtos naturais, tem a intenção de desenvolver um trabalho mais online, que te dê possibilidade de escalar e ter a qualidade de vida que você sempre sonhou, e também tem a intenção de impactar vidas, transformar vidas ao seu redor, eu acredito que a Ever é o projeto certo para você. Então você está convidado a fazer parte dessa jornada junto com a gente.